Vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, para mais uma manhã de domingo, de muito amor, de muita paz, de carinho, de tranquilidade. Vamos sentindo o ambiente já previamente preparado pelos nossos amigos espirituais que estão ali ao nosso lado, nos orientando, sussurrando bons pensamentos, respostas que precisamos. Vamos ficar atentos a esses sussurros. Vamos prestar atenção na nossa palestrante, que ela possa falar com clareza, tranquilidade, com muito amor sobre a nossa doutrina espírita, que tem o objetivo do conforto, do consolo, do entendimento do que acontece conosco. Vamos assim agradecer ao nosso Mestre Maior, nosso Irmão Maior Jesus, que nos dá a chance de aprender, de conseguir pôr em prática aquilo que nós estamos aprendendo e ter um domingo de felicidade, prenúncio de uma semana também de felicidade. Não vamos deixar nos abater, vamos manter essa boa energia por toda essa semana. E assim, agradecidos que estamos, damos início então à preleção da manhã de hoje. Muito obrigado. Nossa palestrante Emília Botaro, por favor. Bom dia a todos. Que o nosso Mestre Jesus abençoe esse nosso momento, nos agasalhe no seu amor, no seu carinho, e a gente seja atendido das nossas necessidades, eu aqui com as minhas, vocês aí com a de vocês, e possamos nessa conversa de hoje trazer alguns pontos de reflexão para o nosso dia a dia, para aquilo que importa no nosso dia a dia, Nem sempre é muito fácil ler Emmanuel, a gente tem que fazer um esforço muito grande, e a mensagem que a gente tem hoje está no livro Pão Nosso, no item 49, chamado Velho Argumento. Aí nós vamos descobrindo que, apesar de todo um conjunto de palavras e de contexto muito difícil, a gente vai encontrando em nós onde encaixar essa bendita lição, Onde será que estão os nossos velhos argumentos? Onde será que nós enfrentamos alguém cujos velhos conceitos e velhos argumentos algumas vezes entravam a nossa caminhada ou nos fazem desistir dela ou até nos revoltarmos contra, e onde nós próprios nos encaixamos em determinados velhos argumentos, em velhos conceitos que precisam ser quebrados. Eu vou, a partir do texto do Emmanuel, eu vou então lendo e trazendo as minhas próprias reflexões. Emmanuel, no livro Pão Nosso, e em mais uns 4 livros da série de leituras do Evangelho, ele vai buscando nos Evangelhos de Mateus, de Lucas, até nos Provérbios e em Atos dos Apóstolos, determinados trechos, e a partir deles ele tece reflexões. E ele tirou essa reflexão do Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 24. Um trechinho que diz assim: e aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Daqui a pouco a gente fala um pouco do contexto, em que Paulo escutou isso de Festo. Emmanuel começa dizendo assim: é muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de que são loucos, que lhes é imputada principalmente pelos círculos cientificistas do século. Nossa, onde é que se encaixa isso? Nós percebemos assim,
que para os cientistas do mundo, para o pessoal que fica estudando demais, muito acadêmico, muito envolvido com a parte científica das descobertas, muitos de nós, os religiosos, aqueles de nós que abraçamos o Evangelho de Jesus e seguimos as suas pegadas, não passamos de loucos, né? Nem loucos, nem fanáticos. É essa qualificação que muitas vezes a gente percebe. Existe hoje um movimento muito maior do que há 20, 30 anos atrás, de estudiosos espíritas vinculados às suas atividades científicas, principalmente na medicina, na área humana, e que estão desbravando os caminhos da academia, levando o conceito do espírito, né? E eu tiro o chapéu para os pioneiros, porque eles são chamados de loucos. É louco esse cara, em plena academia, em plena universidade, querer fazer uma universidade do espírito. Que é isso? Isso é coisa para religioso. Isso é coisa para quem está lá na igreja, quem todo domingo perde a sua manhã, das 10 às 11, para ficar escutando palestrinha. Né? Isso é coisa de doido. A gente percebe isso no mundo, né? Mas ainda bem que existem Paulos, João, Maria, José, corajoso e que enfrenta tudo isso, né? O argumento é velhíssimo, como diz Paulo, por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacente com os próprios erros. E a verdade, ela vai se estabelecendo de tal maneira e rasgando o véu que não dá mais para segurar, né, gente? Nós estamos na era do espírito, então não dá mais para segurar. A ciência, ela vai fazer aliança com o espiritismo, não digo nem com as religiões, mas com o espiritismo na sua base filosófica, científica. Porque a religião é uma coisa particular, né? Talvez você nem queira ser espírita e levar a bandeira de eu sou espírita. Não precisa, porque a gente não precisa de bandeira, né? O que nós, humanidade, precisamos hoje é ter a certeza de que todos somos espíritos, filhos de Deus, com um destino luminoso reservado para cada um de nós a partir do nosso próprio esforço. E se você gosta mais da religião X, Y ou Z, não tem problema. Leva consigo a base filosófica e estruturada do espiritismo. Porque quando Allan Kardec e os amigos espirituais superiores, os espíritos designados por Jesus, a trazer essa codificação, a trazer essa informação, fazendo com que o Cristo estivesse presente pela segunda vez no planeta, porque tem gente que fica esperando Jesus chegar, né? E a gente pode dizer, Jesus já veio, ele está entre nós, não? O Consolador prometido, e aí cabe a nós estudarmos profundamente as páginas dos 5 básicos livros da doutrina para entender realmente que ele é o Consolador, né? É o Cristo que fica conosco através do conhecimento, da informação e dessas explicações todas dos porquês da vida. O quanto a gente se modifica quando a gente compreende com mais profundidade toda essa realidade, né? Principalmente no que toca às relações que estabelecemos entre nós, os espíritos encarnados, e aqueles que estão ao nosso redor, preenchendo essa sala numa outra ambiência e que são desencarnados. Existe uma relação tão intrínseca e tão imensa, nós não somos capazes de ver. Alguns de nós aqui até têm uma visão espiritual que se abre, mas a maioria de nós não consegue ver quem está do seu lado direito ou esquerdo, a não ser quem está encarnado. Concordam comigo? Quem está vendo espírito aí? Tem gente que vai fazer sinal da cruz aqui, porque tem medo, né? Mas nós estamos rodeados por eles, né? Nós temos ciência hoje pela literatura espírita, pela prática do espiritismo, nas várias reuniões que nós podemos nos inserir, o quanto a espiritualidade, seja ela superior, iluminada, seja ela inferior, desesclarecida, o quanto elas caminham conosco. A ponto de André Luiz, o espírito que se manifestava através do Chico, hoje ele tem aí alguns médiuns que conseguem
receber a sua mensagem mediúnica, dizer que nós, enquanto população terrena, só temos 1/6 de população encarnada, o resto está tudo do lado de lá. Mudou um bocadinho, viu, gente? Parece que aumentou esse número. Mas já imaginou que para um de nós tem 5 do lado de lá, ou 6? É impossível que 2 ou 3 não te acompanhem. O bom é saber quem é que está me acompanhando. Né? Aquele que persevera, aquele que está em luz, aquele que está vencendo os seus próprios obstáculos, vencendo os seus pensamentos, modificando tudo isso. Né? E que legal, esses homens cientistas que estavam com esses velhos argumentos, alguns estão se dobrando, outros não, outros estão aqui como o Festo, diante de Paulo, que ele fica totalmente sem argumento, porque Paulo faz cair o queixo, né? Emmanuel vai contar isso aqui, Paulo faz, e quem não leu o livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, né, do Espírito Emmanuel, leia, porque a gente percebe o quanto o Sinédrio, o quanto até o próprio rei, como é que era o nome? Herodes Agripa, que está aqui participando desta reunião, né? Vamos falar do contexto, então, porque eu já entrei nele. Qual que é o contexto? Emmanuel fala que, numa das últimas defesas de Paulo, vemos esse nosso valoroso amigo da gentilidade diante da corte provincial da Cesareia. Então, Paulo está lá na corte da Cesareia, fazendo o quê? Sendo acusado. Ainda bem que ele foi mandado para Cesareia, porque quando ele estava em Jerusalém, atendendo um pedido de Tiago, aquele povinho lá dos sacerdotes, os fariseus, os que estavam querendo pegar ele na esquina, queriam prendê-lo, mas queriam matá-lo. E como Paulo é um cidadão romano, ele tem todos os direitos de um cidadão romano, e porque Paulo já tinha recebido uma mensagem do Cristo que ele deveria fazer a sua defesa em Roma, Paulo também articula com a sua inteligência todo um conjunto de coisas, e ele é levado para Cesareia, permanece quase 1 ano preso ali, aquelas brigas homéricas, né, entre o governo romano, o poder romano, os vários governadores, aquele povo todo que desfilava com o seu poder, por outro lado, os anciões da sinagoga, os sacerdotes, os fariseus mais acirrados, querendo que que Paulo fosse morto de qualquer maneira, sem direito à defesa. E lá na Cesareia, depois de vários meses, então, na condição de governador e de dono da cerimônia, né, como fala aqui, o Emmanuel fala, chefe dos convidados, esse Pórcio Festo, no lugar de um governador, ele faz as honras, né, para receber o rei Agripa, que estava ali na região, e que, ouvindo falar de Paulo, queria participar para ouvir a defesa de Paulo, e Paulo não chamava advogado nenhum, né, o danadinho do Paulo tinha uma língua solta, tinha um conhecimento profundo das Escrituras, porque ele era, como todos nós já sabemos, Paulo era conhecedor profundo, foi um dos melhores, ele foi uma das pessoas dentro da linha dos judeus, muito bem preparado para ser um fariseu, para ser um doutor da lei. Né? Então ele foi preparado pelos melhores mestres, e aí no meio do caminho de Damasco, perseguindo Jesus, o que acontece com o antigo Saulo? Ele fica cego pela luminosidade do mestre. É uma pessoa, é um indivíduo cuja personalidade Emmanuel também traça aqui, né? Íntegro, sincero, ele tem informações, conhecimento e experiência dentro das leis romanas e das leis judaicas, e o Cristo aparece, e ele se convence e se converte de imediato, e ele só muda a direção. Ele continua sendo o mesmo homem, firme, rigoroso, íntegro e totalmente dedicado ao que ele acredita. Quebraram-se os velhos argumentos na cabeça de Paulo, e Paulo segue adiante, então, com os argumentos do Evangelho defendendo o Cristo. E aí Emmanuel diz assim, que a Assembleia
toca-se de profundo assombro com relação ao que Paulo fala na sua defesa. E a gente fica imaginando o discurso de Paulo, né? Como é que Paulo fica se defendendo, contando a história dele, porque ele conta a história de como ele era enquanto Saulo, o que ele fazia enquanto Saulo perseguindo todos os cristãos, e de repente ele se encontra com o Cristo e se rende ao Cristo de uma maneira extremamente amorosa e fiel. E ele conta como o Cristo aparece para ele agora, ressuscitado. Mas Paulo fala com uma intensidade, uma inflexão de voz, mas principalmente de energia. A energia é algo que vem do Espírito, quando ele acredita no que ele está dizendo, ou quando ele acredita no que ele está fazendo, isso impregna o outro de tal maneira que até o rei Herodes falou assim, nossa, por mais 2 minutos que você fica falando, Paulo, eu me convenço, eu vou me fazer cristão. Tamanho a qualidade do convencimento pela fé, pela postura. Não eram só palavras, né? A gente sabe que tem gente que tem palavra maravilhosa, mas acabou de falar, não tem nada, não ficou nada. O que ele falou? Não sei, mas falou bonito pra caramba. Paulo não. Paulo falava bonito, falava bem, falava com propriedade, mas falava marcantemente porque ele impregnava toda a sua energia, que provinha não somente dele, né? Provinha do próprio Cristo que se manifestava através de Paulo nas palavras do próprio Paulo, né? Por tamanha convicção que ele tinha. E aí, diante desse desassombro do próprio Pórcio, ele não tem o que falar. O que ele fala? Paulo, tu és louco, Paulo. Todo esse teu conhecimento te deixou louco, Paulo. E não é assim que as pessoas fazem com a gente? Você está lá na sua família, ninguém é espírita ainda, ninguém conhece, ninguém fala nem de reencarnação, não precisa nem ser espírita, tá, gente? É só pensar na relação que a gente tem com os espíritos através de todos os fenômenos que são naturais nossos, né? A gente sonha, a gente tem intuição, a gente tem aquelas impressões, passou alguém aqui, né? A gente tem a paralisia do sono, tem muita gente que tem a paralisia do sono, não tem conhecimento. O que é paralisia do sono, Maria Emília? É aquele momento em que você está querendo acordar, você está completamente lúcido e consciente, mas o teu corpo não te acompanha. Alguém aqui já teve isso? Está vendo como é muito comum? O resto que não levantou a mão estava com vergonha. Mas é muito mais comum do que a gente imagina. Por quê? Porque nós somos espíritos, vivemos num corpo físico temporariamente, e o nosso espírito ele se acopla novamente a esse mecanismo, a essa máquina, para viver. Esse entrar de novo na máquina física, né, célula a célula, quando ele é feito sem a nossa consciência, e a gente só, quando abre o olho, a consciência vem, legal, ninguém sente nada. Mas vai que com você abre o olho e o acoplamento não está bem feito. É só isso, né? É essa consciência da volta do teu espírito para o teu corpo, sem que a máquina esteja quente o suficiente para poder funcionar. Mantenha calma, respira fundo, acredita em Deus, reza para o teu anjo da guarda, porque dá uma paura lascada, né? Porque todo mundo fica com medo, não é natural, não é normal, né? A gente não está preparado para isso. Então, assim, contenha o seu medo. O conhecimento que a gente tem hoje das coisas espirituais, e principalmente da nossa realidade espiritual, faz com que todas essas velhas crenças, elas vão se diluindo. E a gente possa ir enfrentando o dia a dia, a gente possa ir enfrentando a vida, como Paulo, que sabia que ia ser levado para Roma, enfrentando a morte. Ele sabia. E assim como todos os primeiros cristãos, ele foi, né? Ele se deixou ir para o seu holocausto, para o seu testemunho, fiel à verdade que batia, não do lado de fora da sociedade, mas dentro do coração dele, né? Então não permita que ninguém tire você da sua verdade.
né? Mantenha-se tranquilo naquilo que você já concebe de real, de verdadeiro, mesmo se você estiver no meio de pessoas, de uma família inteira, cuja argumentação ainda está pautada e está plantada na era do materialismo, do imediatismo, do conformismo, né? E tem um outro ângulo que eu queria trazer para a mesa de reflexão, que é assim, às vezes, o velho argumento ninguém precisa fazer, a gente mesmo faz, né? Eu acho lindo isso tudo que você está falando, mas sabe, eu vou me aposentar antes, depois eu olho para isso. Já ouviram gente falar isso? Eu tinha uma reunião de sextas-feiras, às sextas-feiras, e às vezes a gente convidava alguns companheiros para encorpar, porque, olha, difícil, lá na Bahia, tá, gente? Eu morei na Bahia 16 anos, e é um bocadinho diferente daqui, né? Então, de sexta-feira, não convide ninguém para fazer reunião às 7h30, 8 horas da noite, que não vai dar. Né? Tem que ter muita coragem, muita fé mesmo, para vencer as situações de fora, né? Os convites externos, e é bem difícil vencê-lo mesmo, e a gente percebe. E algumas vezes eu tentei montar esse grupo, não calhou, não deu, gente, não rolou, teve que vir para quinta-feira, e mesmo assim, chorando às vezes, né? Por quê? Não, Maria Emília, sexta-feira, 3 da tarde até daria, 4 da tarde, mas 7 horas da noite. Não, sexta-feira é hora da breja, da cervejinha, não vou abrir mão de jeito nenhum. E depois tem o feriado, né? Juntou o feriado do sábado, do domingo. Então, são os velhos argumentos que algumas vezes não vêm de fora, vêm de você mesmo. E aqui eu vou pedir liberdade para uma grande amiga minha, ela sempre sabe que eu falo dela quando eu toco nesse ponto e quando ela me vem na mente, porque eu jurei que eu não ia mais falar dela, mas danada vem na minha mente. Há mais ou menos uns 25 anos, ela não era espírita, ela gostava dessas coisas, ela até falava assim para mim, adoro essas coisas, Emília. Eu adoro. Ela ia lá em casa, eu tinha uma biblioteca muito farta na época, ela ia me visitar, ela falou assim, me dá um livrinho para ler, mas me dá desses romances, tá? Não me dá nada desse negócio muito difícil que você lê. Nada de estudo, Maria Emília. Me dê um romancezinho, de preferência água com açúcar. Por quê? Eu gosto dessas coisas, mas vai devagar. E ela só pegava romance mesmo. De vez em quando eu mandava, que nem o rapaz mandou, umas mensagenzinhas um pouco maior do que essa. Às vezes eu colocava um outro encartezinho, tá? E ela tinha uma mediunidade, ela tem uma mediunidade ostensiva. Hoje ela trabalha, ela já encontrou o caminho dela, ela faz o trabalho espiritual, bem equilibrada, porque na época não tinha muito equilíbrio. Um médium ostensivo, ele sofre muito com a interferência desse mundo que está ao nosso redor, né? E ele precisa de conhecimento para poder saber lidar com tudo isso, com as suas próprias forças anímicas e com todas essas forças intrusas que se aproveitam dele naquilo que ele oferece, seja para o bem, seja para o mal. E a gente sabe que quando a gente não tem muito Jesus no nosso coração, nem na nossa cabeça, a gente pensa como a gente quer, né? Se alguém pisou no calo, você faz o quê? Você destrambeira, quer pisar no calo do outro. E ela fazia muito isso, mas quando era uma médium ostensiva, uma qualidade de fluidos capazes de mover matéria, a gente chama de médium de efeitos físicos. Vocês já ouviram falar de Seca Pimenteira? Era minha amiga. Se ela te odiasse por 10 minutos. Né? Enquanto o reflexo do pensamento dela, principalmente com as vizinhas, ela tinha uma dificuldade muito grande com as vizinhas, morava numa vila, aqui afastado de São Paulo, e uma vilinha. E vilinha é igual apartamento, a diferença é horizontal e vertical. Se todo mundo se fala, de vez em quando dá nó no meio da comunicação, um monte de ruído, né? E ela tinha lá as vizinhas e vira e mexe tinha uns problemas com a vizinha. E ela via que quando ela começou a perceber, através das literaturas, através da leitura, ela começou a perceber que quando ela pensava mal de tal vizinha, até o cachorro passava mal. E aí foi graduando, e conforme ela foi prestando atenção,
Um dia ela teve uma discussão muito grande com uma das vizinhas e ela chorava, ela ligou para mim e falou: Má, pelo amor de Deus, me socorre, e chorando, desesperada, porque caiu na consciência. Eu briguei com a fulana, desci as minhas escadas e pensava assim: tomara que caia e quebre as pernas, porque todo mundo morava num sobradinho. E ela mentalmente, desculpa eu contar para vocês, mas é muito importante para a gente perceber o poder do nosso pensamento. E ela descia as escadas pensando: tomara que ela caia na dela. Pois ela caiu. E a minha amiga saiu da onde ela morava, foi lá para Ribeirão Pires, que eu morava em Ribeirão Pires, ela morava na Cidade Dutra. Pegou o carrinho, pelo amor de Deus, mãe, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu falei: agora você está pronta, vamos começar a ensinar essa mulher direitinho a ler os livros bons. Passaram-se alguns anos, tornou-se espírita, aprendeu, está na própria direção da vida, mas é isso, né? Ela ficou durante muitos anos travada, bloqueada pelos próprios argumentos, né? É muito cedo, eu tenho filho novo, eu tenho marido ali, eu tenho isso, eu tenho aquilo, é muito difícil, é só de noite, é só de sexta, não é verdade? Então, que a gente não seja esse indivíduo, primeiro, que se detenha diante da luz que a gente já pode propagar, porque se a gente não tem a luz de um Emmanuel, e realmente nós não temos, Emmanuel é um espírito superior, nós somos espíritos inferiores ainda, a gente já tem uma luzinha. E na cadeia de seres que circulam pelo universo, quem está abaixo de você tem luz menor que a tua, ou tem luz nenhuma. Né? E é importante que você mantenha essa postura, por quê? Porque isso vai formatando, vai dissipando, né? Ou melhor, vai se distribuindo, não é nem dissipando, vai se distribuindo tudo isso que nós precisamos no nosso planeta, que é a luminosidade do Cristo, para que a gente vença os argumentos daqueles que tentam barrar o Evangelho do Cristo na vida de todos nós no planeta. E hoje a gente está bem polarizado, não está não? A gente olha lá fora, há uns 10 anos atrás, ou 5, tinha gente de tudo quanto é tipo, né? Então a gente conseguia até ter uma conversinha razoável com quem era contra o nosso pensamento, um pouco divergente de nós. Hoje não dá, não. Ou hoje você vai para lá ou você vem para cá. O meio termo não tem. Né? Não se espantem nem saiam daqui achando que nós estamos perdidos. Não, é a separação. Né? É a divisão necessária para poder fazer realmente esse arejamento no planeta. Né? Nem todos os que estão de um lado negativo, como diz a obra básica da doutrina, lá no capítulo 18 da Gênese, nem todos aqueles que têm a aparência do mal serão banidos. Porque a hora que desencarna, a consciência efervesce, ele é capaz de enxergar as coisas da matéria de uma outra forma e se predispor a voltar, só que pensando no bem, e desejando o bem, estando propenso a estar no bem. Né? Para que a gente não se deixe desiludir, desanimar, se desestruturar pelas dificuldades que a gente tem na vida física, né? E elas serão grandes, porque é grande o testemunho de cada um de nós nesse momento. Né? Nós queremos limpar o planeta e colocar o planeta numa outra condição. As revoluções físicas, as chuvas, as tormentas, os vendavais, o que teve recentemente ali na região, né, do Oriente, com o terremoto, tudo isso também é necessário. Mas dizem os espíritos, e acreditamos verdadeiramente no que eles estão dizendo, a maior revolução não vai ser geográfica e física. A maior revolução é aí, ó. É aqui, ó. É aqui. Então nós estamos sendo convidados a quebrar os velhos argumentos que moram em nós, as velhas resistências que moram em nós. Na hora que nós nos colocamos contra alguém que fala algo para despertar o nosso interesse para uma busca melhor,
ou na hora que nós mesmos utilizamos esses velhos argumentos e fazemos uma de Gabriela, né? Nasci assim, é assim que eu penso, é assim que eu vou morrer. Estamos fadados a sofrer, né? Emmanuel vai terminar assim: recorda, pois, abnegado batalhador, e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. A verdade que nós carregamos, ela é muito diversa, porque a minha verdade é diferente da sua verdade. A sua verdade é diferente da verdade dele, e a gente passa a respeitar as verdades particulares. Mas existe uma verdade maior que vai se fazer à nossa revelia, né? Ou vai se fazendo à medida que a gente quebra esses velhos argumentos internos e caminha nessa verdade que vai ficando transparente e lúcida à medida que a gente se coloca a caminho de buscá-la, né? A verdade do Pai, a verdade do Cristo. Essa é a verdade que permanece. É a verdade que Moisés, na primeira revelação, iniciou dizendo que Deus era único, colocou um monte de regras e normas que é para a gente não se desviar muito. Jesus aparece no cenário terreno e fala: Deus continua Deus, mas não é mais esse Deus vingativo de Moisés, porque vocês eram tão rudes que precisavam de um chicotinho. Agora, o coração do homem é capaz de entender um pai amoroso, justo, né? Um pai que oferece as oportunidades de crescimento para o seu filho. E a doutrina, ela corrobora isso de tal maneira que ela coloca de maneira muito clara para qualquer cientista do mundo entender, qualquer filósofo do mundo entender, as qualidades ou os atributos de Deus. E ainda diz: se tu não consegues entender o autor de tudo isso pelos seus atributos, aguenta mais um pouco, porque você precisa crescer espiritualmente. Porque falta a cada um de nós algo, um sentido a mais para compreendermos e entendermos Deus na sua profundidade. Então, quando você não consegue entender quem é Deus, vai para os atributos. Como dizia lá o livro Pão Nosso, vai para uma noite estrelada, senta na calçada e olha para cima, imagina o tamanho da escada para alguém subir e acender a luz. Não vai ter. Então, é isso aí que é Deus, né? Que nós possamos, nessa manhã de domingo, levar isso para casa, né? Não se deixar abater pelos argumentos de uma sociedade ainda materialista, corrompida pelo egoísmo e pelo orgulho, uma sociedade altamente competitiva que te faz entrar num lugar de preciso ser perfeito, preciso ser isso ou ser aquilo, né? Vamos quebrando esses velhos argumentos lá fora e aqui dentro, para que a gente realmente construa um mundo melhor. A partir de hoje, né? Porque se fora está ruim, dentro pode estar bom. E eu posso estar muito bem aqui dentro, equilibrada suficientemente, harmoniosa comigo mesma, para que eu possa enfrentar com mais serenidade, com mais estatura moral, tudo que vem. Não estou eliminando o sofrimento ou a dor, porque essa pega a gente direitinho. Dói passar por isso que você está passando agora. Dói para mim estar aqui hoje, em pleno domingo, realmente não podendo, de um ponto de vista, estar aqui. Dói, porque a minha parte mais Maria Emília queria estar em qualquer lugar, menos aqui. Mas como é bom estar aqui, porque isso me enche de força, me enche de entusiasmo. E a hora que eu olho para aquilo, eu falo: me aguenta, eu já estou chegando. Porque é meu, ninguém vai tirar de lá, né? E eu estou, assim como vocês, recebendo esse convite. Que Deus nos dê forças, porque é só o que a gente precisa. Forças e entendimento. Muito obrigada. Vamos lá, que eu acho que a gente vai fazer o sorteio. Vamos aplaudir Jesus e Paulo, né, gente? Paulo é maravilhoso. Leiam Paulo e Estevão. Fantástico. Faço primeiro? Ok. Vamos manter esse clima de reflexão. É o momento nosso, é o momento em que a espiritualidade não pede que você pense em ninguém. É o momento em que você simplesmente se entrega
a toda essa energia de amor que existe nesse ambiente e todos esses luminares, espíritos amigos que nos acompanham, promovem a organização de tudo aquilo que necessitamos, do ponto de vista físico, emocional, mental e espiritual. Inspirando esse bem-estar, inspirando a possibilidade de ter controle sobre nós próprios. Nós levamos o nosso pensamento ao Pai, ao Mestre Jesus, como se estivéssemos diante deles ajoelhados, e dizemos: Pai, Jesus, Mestre querido, somos gratos por tudo aquilo que nos concede diariamente. Pedimos perdão por todas as questões que ainda não sabemos lidar, pelas fraquezas, mas te rogamos, Pai, forças e entendimento, para que sigamos na vida muito mais íntegros, honestos e colocando em prática todo o aprendizado. Abençoa, Senhor, nesse momento, os nossos lares, quem lá deixamos e que vamos reencontrar ao sairmos daqui. Me faça luz para aquele ambiente, porque eu sei que eu posso ser mais paciente. Me faça luz para cada coração amigo, porque eu posso compreendê-lo melhor. Me faça, Senhor, instrumento da vossa paz, da vossa tolerância, quando eu estiver lá fora, lidando com o meu semelhante. E que todos eles, Senhor, teus filhos, também possam receber o teu amor e o teu carinho. Vibramos por aqueles que ainda não te encontraram. E nos despedimos nesse momento, desse pequeno momento de reflexão, rogando a Ti que permaneça conosco nas outras atividades que vamos ainda realizar. E com o coração em prece, o coração agradecido por tudo, Senhor, nós só te dizemos muito obrigada, Pai. Sê conosco. Muito obrigada, Jesus. Sê conosco. Que assim seja.